E aí, turminha do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, espero o principal, né, que vocês possam estar estudando, tá bom? Porque já já estaremos de volta com nossas aulas presenciais, né? E eu espero também que vocês possam estar aí produzindo e fazendo as atividades que é selecionada, porque na nossa volta, né, essas atividades vão servir, né, de grande importância para vocês, tá bom? Então, galera, dando continuidade à nossa aula, né, na aula passada a gente falou já um pouquinho sobre a reforma e a contra-reforma protestante, tá bom? E hoje a gente vai falar da continuidade sobre esse assunto, né, sobre esse tema, que é justamente sobre a reforma protestante. Galera, lembrando que, como eu falei para vocês, a reforma protestante, né, vai marcar aí essa questão da religião no mundo, né, e alguns países elas vão ter destaque, como na Alemanha, Inglaterra, tá bom? E como também lá na Holanda, né? Então esses países vão ter nomes, né, que vão se destacar como os reformadores, né? Lembra lá que a gente já trabalhou dois grandes nomes, né, que foram justamente os percussores, né? Os caras que deram início a essa revolução, pode-se dizer assim, né? Essa reforma, né? Essa reforma revolucionária na questão da religião no mundo, né? Lá em 1517, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar o que foi de fato, né? Qual era o contexto do mundo após o final da Idade Média, né? E assim sucessivamente. A gente vai falar de um cara, né, muito importante também para essa reforma protestante, tá bom? Então vamos lá. Ó, galera, reforma protestante e contra-reforma, tá massa? Ó, foi um movimento, né, de reformas religiosas que ocorreu na Europa no século XVI, né, e representou a divisão da Igreja Católica no Ocidente. Então, ó, foi uma série de movimentos que surgiram, né, cada um com seus preceitos e sua doutrina, que surgiu justamente no mundo para questionar justamente a doutrina religiosa católica, né, galera? Então, a Reforma Protestante foi um movimento que ganha corpo para questionar justamente a ação da Igreja Católica, né, contra os seus fiéis, tá bom? Como era que a Igreja Católica tratava os seus fiéis nesse período? Então, vamos lá. Galera, ó, nova realidade no final da Idade Média, né? E aí se questiona como é que esse mundo se encontra para que essa reforma protestante ela pudesse ganhar corpo e ela pudesse tomar a Europa, tá bom? Então, como é esse conceito? Você vai ter, de fato, agora o renascimento comercial, né? Lembra que eu falei para vocês nas aulas que a gente teve sobre o renascimento, que o renascimento ele está atrelado a isso, né? O renascimento vai trabalhar essa questão da razão, da liberdade de pensamento, né? E aproveitando justamente o renascimento comercial, que era essa questão econômica, essa questão financeira, né? Os reformadores vão trabalhar em cima disso e vão dar início justamente a esse pensamento sobre a reforma, né? Vai dizer, oxe, mas por que a gente precisa comprar a indulgência? Mas por que a gente precisa dar toda a nossa riqueza à igreja, né? E aí passa a ser questionado justamente nesses determinados pontos, tá bom? Então vamos lá. Ó, o segundo é o surgimento da burguesia, né? Como a gente já sabe, vai surgir uma classe aí que vai deter todo o poder, né? Que vai deter todo o controle econômico e financeiro, que é justamente essa burguesia, e essa burguesia vai justamente apoiar esses reformadores, né? Por quê? Porque a burguesia agora, galera, ela quer, ó, afastar a igreja das suas questões econômicas, né? Porque essa burguesia agora ela quer lucrar. Ela sabia que nesse processo histórico aqui o único que lucrava com tudo era justamente a Igreja Católica, né? Então ela já queria se desviar, ela já queria se afastar desse contexto aí. Outro ponto central também é justamente as grandes navegações, né? Países como Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, né? Vão colocar os barcos na água e vão em busca de novos comércios, né? Em busca de novas terras, né? Lembrando que isso resultou justamente na descoberta do Brasil por Portugal, né? Então esses países agora eles vão em busca, né? Se aproveitando também nesse contexto, galera, é bom lembrar que vai nesse contexto também de expansão que os padres jesuítas católicos chegam aqui justamente para catequizar, né, e evangelizar justamente os nossos indígenas, já que eles consideravam a religião indígena uma religião pagã, beleza? O outro ponto, galera, é justamente a invenção da imprensa, né? Quando o Gutierrez, né? O Gutenberg, né? Dentro do contexto do Renascimento, ele vai criar justamente a imprensa. E eu vou deixar uma imagenzinha dele aí
para vocês. Depois que vocês viram a imagenzinha dele, é quando a gente vai ter justamente esse contexto da reforma protestante em determinados países, né? O grande nome dessa reforma, né, que vai se destacar justamente, que vai vir justamente da Alemanha, é um cara chamado Martinho Lutero. Esse cara que está aparecendo aí no nosso vídeo. Cara, galera, ele vai ser de fundamental importância, porque ele, lembrando, ele era um monge católico, ele vivia dentro das estruturas da Igreja Católica, e é a partir dele que essa estrutura, seus dogmas e doutrina, passa justamente a ser questionado. Aí você se pergunta, oxe, mas se o cara vivia lá dentro, né, ele sabia de tudo o que era errado ou não. Por quê? Porque nesse período aqui do mundo, galera, a Igreja Católica ela passava muito longe dos princípios que são ensinados hoje, né? Lembrando que aqui não é uma crítica, tá bom? É o contexto histórico que a Igreja Católica apresentava naquele momento. Então, ó, Martinho Lutero, monge católico, que questionou justamente as vendas de indulgência, né? E questionou justamente a ação da Igreja, né, sobre os seus fiéis. Então, ó, assim, em 1517, ele pregou na porta da maior igreja católica da Alemanha, que foi justamente a igreja de Wittenberg, né, as 95 teses que está aí nessa imagem que eu estou mostrando. Em 95 teses, né, ele colocou e ele propôs mudança, né, justamente na estrutura dogmática da Igreja Católica, né? Então, o Martinho Lutero ele veio para dizer, mas por que vem de indulgência, né? Mas por que essa questão do celibato, né? Porque o que é o celibato? O celibato, galera, é um voto em que todos os padres eles assumem em não se envolver, né? Em não ter contato, em não ter relação com mulheres, né? E aí nesse tempo aqui o celibato ele era muito desrespeitado pelos padres, né? Então, ele aponta vários problemas dentro da estrutura católica que ele vai ser como o grande nome desse processo revolucionário. Então, o Lutero ele vai justamente se destacar porque esse passo principal para que essa reforma acontecesse vem justamente dele. Né? Ele vai ser o cara que vai dizer, mas por que as escrituras sagradas é só para os padres, né? É só para os padres do alto escalão, né? Alguns padres também, né? Então, os bispos, né? Então ele vai lá para a Alemanha, ele vai traduzir as escrituras sagradas para o alemão, né? E assim sucessivamente, desculpa, até que em 1520, né, a Igreja Católica resolve, né, procurar ele e matar, né, excomungá-lo ele da igreja. Tá bom? Então, galera, na nossa próxima aula a gente vai ver os princípios luteranos, tá bom? Vai ver também os princípios do calvinismo e os princípios do anglicanismo. Beleza, galerinha do sétimo ano, estudem. Vou deixar uma atividade, tá bom? Também do módulo e também aí na nossa plataforma, tá bom, galera? Aquele abraço, até a próxima aula.